Olá pessoal, nesse momento de coronavírus, quarentena, todo mundo em casa, nós vemos aumento de demanda para a equipe técnica dos provedores de internet, mas por outro lado tem provedores que estão sofrendo com ociosidade, não sabem o que fazer com os técnicos, né? Então nesse vídeo eu quero passar algumas sugestões de tarefas que os técnicos podem exercer e que normalmente no dia a dia a gente não olha para elas, mas são tarefas importantes que vão ajudar bastante no futuro do seu provedor. Então fica aqui no vídeo e confere essas dicas que eu preparei para que você consiga manter esses profissionais trabalhando para você e agregando valor para sua empresa. A auditoria da infraestrutura. Nós achamos que é uma atividade bem importante e que o provedor tenha que fazer com uma certa frequência. No dia a dia é complicado porque tem questão de ativação de assinante, expansão de rede FTTH e talvez o provedor não tenha tempo para lidar com essa atividade, mas em um momento onde os técnicos estão ociosos, talvez seja bem interessante passar para essa equipe, sair nas ruas, verificar como é que está o estado de conservação dos equipamentos e da rede como um todo. Vamos a alguns exemplos aqui, né? Algumas caixas de emenda, quando não estão bem vedadas, principalmente quando estão instaladas em cordoalhas, elas vão entrar água, né? E num primeiro momento a água não vai fazer efeito na rede, o provedor não vai sentir isso, mas a longo prazo vai danificar as fibras. Então é importante resolver essa questão logo, arrumar as vedações para que a gente não precise se preocupar com esse tipo de problema. Outra questão, insetos entrando dentro das caixas, né? E aí o técnico, por exemplo, vai ativar um assinante e tem que limpar toda a caixa antes, a ativação fica demorada, o cliente pode ficar insatisfeito, a meta diária fica comprometida. Então aproveite esse tempo para fazer esse tipo de ajuste. A gente passa na rua também e vê caixas que estão com a tampa aberta, que estão penduradas por um lado só da ferragem, né? Então é importante olhar para isso nesse momento, quando a gente tem tempo, né, para ajustar nossa rede, em vez de deixar o pessoal ocioso parado na sede do provedor. Outra questão, a altura dos cabos. Vou contar aqui um caso que aconteceu com a gente. Estávamos fazendo uma estruturação operacional em um provedor, passamos a semana inteira lá e aí na sexta-feira à noite saímos para jantar com os sócios, né? Até que nessa mesma noite os proprietários do provedor descobriram que em alguns dias ia acontecer um bloco de carnaval em uma região onde eles tinham infraestrutura. O que aconteceu? Naquele final de semana eles pagaram hora extra para os técnicos levantarem os seus cabos, levantarem as ferragens, porque o trio elétrico que iria passar poderia cortar o cabo, né, e romper a transmissão. Isso já tinha acontecido com aquele provedor. Isso é só um exemplo, né? Entre outras coisas que acontecem que fazem com que o provedor precise levantar os seus cabos. Às vezes o provedor levanta depois que o problema já aconteceu. Então a gente pode prevenir antes. Outra questão em relação à altura dos cabos. Se você tem projeto aprovado com a concessionária, sabe que a concessionária ela permite o uso do cabo em uma altura limite em relação ao solo. Mas as equipes de execuções, né, não seguem à risca o projeto concessionário, não colocam o cabo naquela altura que foi especificada pelo projeto. É claro, as concessionárias, depois que aprovam, não têm o costume de sair por aí verificando se a altura do cabo está exatamente igual ao projeto em questão em relação ao solo, né? Mas é importante, né, minimizar qualquer tipo de risco e se você tiver tempo para fazer esse ajuste, para que você não passe por nenhum problema futuro que precise ser corrigido às pressas. A as-built, nem sempre o projeto ele foi executado conforme foi desenhado. Às vezes tem um poste inclinado, com a base corroída, às vezes não tem poste, os técnicos passaram por uma outra rota. Então é importante fazer a documentação, né, atualizar a documentação conforme o projeto foi executado. Algum dia, todos os técnicos que participaram da execução daquela rede, que lidavam com aquela rede, podem sair do provedor. O provedor pode daqui a pouco terceirizar toda a sua equipe de campo, né? Ou acontecer troca de equipe interna mesmo. E aí ninguém mais conhece a infra. Então é importante que sempre quando o projeto sair do papel e for feita uma execução, o provedor atualize as documentações se houve alterações. Inventário patrimonial. Se o provedor quiser ir um pouco mais além, né, no nível de detalhe de informações da sua rede, ele pode fazer um inventário de toda a sua infraestrutura externa e dos equipamentos em estoque, nos POPs, frota de veículos, para que ele tenha noção
do quanto que ele tem em patrimônio. Isso também vai ajudar em negociações, né, da empresa. E também a gente pode conciliar os equipamentos com as notas fiscais, jogar na contabilidade e usar o valor de depreciação e ser beneficiado fiscalmente por isso. Então, nós recomendamos que o provedor faça, né, um inventário, e agora, no momento de quarentena, de coronavírus, onde pode haver ociosidade da equipe, talvez seja uma boa oportunidade. É claro que a equipe de campo ela não vai conseguir, talvez, fazer um inventário de fim a fim, mas o provedor pode utilizar os técnicos para começar o levantamento, talvez emplaquetar os equipamentos, e aí depois a equipe de especialistas contábeis, né, de depreciação, valor justo, entram na jogada para ajustar tudo isso, jogar na contabilidade e para que o provedor consiga também até ser beneficiado fiscalmente com isso, tá? Então é mais uma dica aí para como usar a equipe técnica de campo. Anteprojeto ou estudo de mercado. Se você já tem em mente regiões que você pretende expandir as suas redes FTTH, os técnicos que estão no seu provedor já podem ir agilizando um estudo, por exemplo, de infraestrutura de postes, um estudo de campo, para ver qual é a viabilidade de colocar cabo nesses locais, né? Quais ruas a gente pode passar, aonde que, por exemplo, nós podemos regularizar um cabo para que não seja necessário ficar sempre operando de forma ilegal, né? Como é que está a estrutura desse poste em si? Ele está numa condição boa? Ele vai suportar um esforço de um cabo? É um poste de madeira que está inclinado, né? É importante já fazer essa diferenciação, coletar o georreferenciamento dos postes, verificar o estado de cada poste, colocar alguma observação para que o projeto mais lá na frente ele seja assertivo. Então seria interessante também realizar esse tipo de estudo para projetos futuros que vocês desejam atuar, e os técnicos podem ajudar nisso, ser um braço que vai dar mais informações para que o projeto tenha um sucesso cada vez maior em relação aos projetos anteriores. Pessoal, a última dica, mas não menos importante, é em relação à especialização dos profissionais de campo. Existem diversos cursos online de grandes profissionais do mercado que vão ajudar muito a qualificar os técnicos a fazer melhores instalações, interpretar projetos, até mesmo desenvolver projetos, né? E não precisa nem ser cursos apenas para execução daquelas tarefas diárias, mas para habituar os profissionais do universo como um todo. Assim eles têm a oportunidade de enxergar mais na frente, traçar um plano de carreira e crescer dentro da sua empresa, né? Trazer grandes ideias aí que vão ajudar na sua operação. Então a minha dica é que invista nas pessoas nesse momento, na questão de conhecimento, porque você vai ser beneficiado mais lá para frente. Então, pessoal, esperamos que essas dicas possam ter lhe ajudado caso você está sofrendo com ociosidade das equipes, e que esse momento de crise passe o mais rápido possível para que a gente não seja tão prejudicado mais do que já estamos sendo, né? Então, até a próxima. Caso você deseje algum conteúdo específico, deixa nos comentários aí para que a gente possa preparar um material bacana para você. Forte abraço!